A história do cinema passado a limpo. Queridos cinéfilos, queridas cinéfilas, hoje nós temos uma diversão maravilhosa. Um dos entretenimentos mais populares do começo do século passado foi principalmente nos Estados Unidos, foi um teatro chamado Vaudeville. Vaudeville era um teatro cheio de variedades. Havia dançarinos, havia cantores, havia mágicos, havia, enfim, tudo quanto é gente que soubesse fazer algo interessante e artístico, podia ser mostrado dentro daquele palco. E uma das coisas que mais apareceu nesse palco foi aquelas duplas, que as duplas engraçadas, aquelas duplas cômicas, que as duplas que contavam piadas, enfim, que faziam rir. E desse Vaudeville e dessas duplas vieram para o cinema muitos deles. Abbott e Costello, Gordo e Magro, Os Três Patetas. E uma das duplas mais famosas que apareceram no cinema foi Jim Martin e Jerry Lewis. Jim Martin e Jerry Lewis eram uma dupla que se apresentavam nesses vaudeville, depois ficaram famosíssimos, tanto que passaram a se apresentar num teatro lá de Las Vegas. Las Vegas é uma cidade de jogo, no estado de Nevada. Então, dentro desse estado, o jogo é permitido. O único lugar nos Estados Unidos em que o jogo é permitido é nesse estado. Lá você pode pôr qualquer tipo de jogo, cassinos, jogo de roleta, jogo de baralho, caça-níqueis, bingo, enfim, todo e qualquer tipo de jogo que você goste, você encontra ali para você se divertir, roleta, aquelas mesas imensas em que corre aqueles jogos de baralho lá, já tira joga aqueles dados dá o número, se você apostou naquele número você ganha. Então em Las Vegas o jogo é permitido, qualquer tipo de jogo é permitido lá. E sabe como é que é? Além do jogo ainda existem inúmeros divertimentos, danças, cantoras famosas, cantores famosos, orquestras maravilhosas se apresentam nos clubes, tudo isso. E uma das duplas que mais se apresentaram e mais famosas ficaram nesses cassinos e nessa cidade, chamava Jim Martin e Jerry Lewis. Jim Martin era um cantor maravilhoso, que tinha uma voz lindíssima e cantava as músicas maravilhosas. E o Jerry Lewis era um cômico, ele fazia aquelas caretas, enfim, ele era o sujeito que fazia todo mundo rir, contava piadas, fazia aquelas gags mais engraçadas do mundo. E o cinema se interessou por eles, porque o cinema ele sempre está atrás de talentos, atrás de elementos que possam trazer pessoas para dentro do cinema. E o Jim Martin e Jerry Lewis, eles fizeram dezenas de comédias. Olha, cada comédia é mais engraçada que a outra. A molecada do meu tempo, meu tempo que eu quero dizer, nos anos 50, tanta juventude, a molecada pequena, a juventude, também as pessoas mais idosas, e as mulheres, as crianças, lotavam os cinemas para ver as comédias de Jim Martin e Jerry Lewis. Ele fazia o lado romântico. Além de ser cantor, ele namorava a mocinha, beijava a mocinha, e o Jerry Lewis fazia a parte engraçada, tudo isso. Mas por volta dos anos 59, 60, não sei também se a dupla tinha cansado, não saberia dizer se o tempo deles tinha chegado, e se separaram. Mas por incrível que pareça, a maioria das duplas que se formam e depois se separam, se destrói. Não somente nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Todo mundo sabe quantas e quantas duplas se formaram aqui e depois se separaram para ver se tentavam uma carreira sozinho e acabaram falindo. Acabaram simplesmente desaparecendo. Eu lembro de muitas e muitas duplas de músicas sertanejas, por exemplo, Tibagi Miltinho, e mais um monte de outras duplas que separaram para tentar uma carreira sozinho e desapareceram. E mais também, às vezes, trios que se formavam no cinema e acabavam se separando para fazer a carreira sozinho e desapareciam. Com o Jim Martin e Jerry Lewis aconteceu diferente. Eles separaram sem dúvida alguma, não fizeram mais filmes juntos. Mas os dois continuaram a carreira solo e mais de maneira triunfante. Jim Martin, ele foi um dos
nos atores, que assim que ele ficou sozinho, ele simplesmente se transformou. Ele simplesmente se transformou. Ele ficou considerado um dos maiores atores do cinema depois que ele se separou do Jerry Lewis. Quando o Howard Hawks convidou ele para fazer um papel de um xerife bêbado naquele faroeste Onde Começa o Inferno, nossa, ali foi o ponto de consagração de Jim Martin. Ele se mostrou de maneira fantástica, fez um papel maravilhoso e dali ele deslanchou numa carreira vitoriosa até o fim da vida dele. E quando o Jerry Lewis era adorado pela molecada, adorado pelos jovens, adorado por todo mundo. Ele era um personagem simpático, era um sujeito alegre, simpático, risonho, e que todo mundo gostava dele. Ele era aquele tipo de sujeito modesto, sujeito calmo, sujeito alegre. Nossa, quando a turma via o Jerry Lewis, todo mundo se transformava por dentro. Ficava vibrante e alegre por dentro de ver aquele personagem tão alegre e encantador. O Jerry Lewis ele também continuou fazendo filme sozinho. E ele se mostrou, na verdade, houve uma transformação que ninguém esperava. Ele não somente se mostrou um ator fantástico, não somente mostrou um diretor, porque ele começou a produzir, escrever, produzir e dirigir os próprios filmes. Então, como diretor, ele surpreendeu todo mundo. Mas surpreendeu de maneira maravilhosa, surpreendeu de maneira extremada. E também como ele escrevia umas histórias tão bem boladas, tão bem escritas, que foi uma coisa maravilhosa. E depois quando ele começou a trabalhar sozinho, ele passou a se mostrar um ator fabuloso. Ele criou vários tipos de papéis, geralmente todos cômicos. Ele não fez assim nenhum tipo de filme dramático. Não se meteu a ser um ator dramático. Se meteu a fazer aquilo do qual era o que ele sabia fazer. Fazer rir, rir, rir. Então, o Jerry Lewis, quando ele começou a fazer os filmes sozinho, daí sim, ele se consagrou de maneira definitiva como uma das maiores figuras do cinema em todos os tempos. Ele tem o Professor Aloprado dele é algo maravilhoso. Ele fez um outro filme também, Mocinho Encrenqueiro. Ele fez um monte de outros filmes, o Mensageiro Trapalhão. Nosso Mensageiro Trapalhão, ele faz o papel de um boy de hotel. Nossa, nesse filme ele se transfigurou, passou a ser uma outra figura, um outro personagem, uma outra pessoa. E o Jerry Lewis, ele caminhou e fez um sucesso imenso. E hoje ele está com 82, 83 anos, teve um infarto esse tempo atrás, foi internado às pressas no hospital, mas escapou, está vivo. O Jerry Lewis, ele nunca imaginou, quando ele estava trabalhando naqueles cassinos em Las Vegas, que ele ia se tornar uma das figuras mais importantes do cinema. Ia ser uma figura imortal. Ele ia ficar imortalizado para sempre como um dos grandes elementos que apareceram na cinematografia. Primeiro porque hoje todo mundo compara outros atores com ele. O Jim Carrey, acho que todo mundo conhece, hoje é um dos atores mais populares que existe. Quando ele fez aquele filme O Máscara, então todo mundo achou e ficou contente e esperava que ele fosse o herdeiro do Jerry Lewis. Porque ele fez um papel tão engraçado e tão parecido com os papéis do Jerry Lewis, que estão falando, nossa, agora temos a continuação do Jerry Lewis aqui. Mas infelizmente o Jim Carrey, ele quis fazer papéis dramáticos, que são o tipo de papéis, e ele perdeu a grande oportunidade de se tornar imortal. Mas o Jerry Lewis é incrível. Nunca mais vai ter um outro ator como o Jerry Lewis. Um dos filmes mais importantes, acho que o primeiro filme que ele fez sozinho, é o Professor Aloprado. Ele escreveu, ele produziu, ele dirigiu e ele interpretou. Ele se baseou mais ou menos, na verdade ele se inspirou naquele romance do Robert Louis Stevenson, O Médico e o Monstro. Como todo mundo sabe, O Médico e o Monstro é a história de um homem que durante o dia ele era um médico, bonzinho, legal, normal, tudo isso. E à noite, por algum motivo, ele se transformava num ser totalmente horrendo, ele saía matando as pessoas. E nesse filme, só que ele fez um médico, um monstro ao contrário. Ele era um professor tímido, assim, ele tinha vergonha até de falar com os alunos.
E depois ele descobriu, ele era professor de ciência, criando um produto químico que, ao tomar, se tornava um cara bonito, maravilhoso, confiante, super confiante, e com toda aquela verve maravilhosa de um homem bem vencido na vida, tudo isso. E então esse professor Aloprado, e quando ele estava nas boates, ele estava nos bailes, ele era aquele ser magnífico, maravilhoso, cheio de confiança em si. Mas quando ele entrava na sala de aula, ele era aquele cara caído, murcho, tudo certinho. Então o Jair Luiz, ele realmente marcou profundamente a própria personagem dele, e marcou profundamente os espectadores com esse papel do professor Aloprado. E depois foi feita uma comédia com o Ed Murphy, mas é bom nem falar naquilo ali. Então, o cara queria imitar, a imitação nunca funcionou de jeito nenhum. Então, o Jair Luiz, ele realmente foi algo maravilhoso. Então, para ter uma amostra para vocês agora, é uma pequena cena do professor Aloprado, para vocês verem que gênio fantástico que o Jair Luiz era e que ninguém tinha percebido antes, só perceberam depois.